O ano é 2025 e você faz parte da chamada geração que fracassou. Você abre o celular e o mundo te mostra. São muito mimados, certo? Isso tem até material sobre isso que ganhou o prêmio Bloomberg, descrevendo essa geração nos Estados Unidos, mas que vale para cá. São mimados, vêm de casas que muitos pais, muitas vezes, têm muita culpa porque não dão atenção para eles. Eu namoro. Ele nem vai saber. Aí o namorado! O namorado tem ciúmes. Cheirinho pra ir embora. Abre o olho e namorado dela. Porque ela tá de traindo aqui, é brincadeira. Mas eu namoro também. Podia me dar um selinho só pra mim embora. Atrair o namorado dela é brincadeira. Isso não aconteceu, amor. Beijo. Que língua que a gente fala aqui no Brasil? Português? Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Eu não sou bom com temas religiosos. Que ano que a gente tá? 2019. Ou seja? 1000 anos antes de Cristo. Pois é, depois de tudo isso que foi mostrado, você pensa, caraca, esses jovens são o futuro da nação? E vendo tudo isso, talvez você pense que o problema seja relacionamentos, a educação, os jovens que não querem nada com a vida, ou porque os jovens agem assim como fruto de algo intrínseco deles. Mas essa percepção é falha, pois são sintomas de um problema muito maior que vai muito além de uma geração específica. E por isso eu resolvi dizer: chega! Precisamos conversar sobre esse elefante na sala, o fracasso da geração, que começa em uma frase. Essa realidade sobre a promessa de que estudar muito vai te garantir estabilidade, que a faculdade vai te garantir estabilidade, ela esconde o fato de que existem muitos fatores que vão além do que os olhos podem ver. Antigamente o diploma universitário era um passaporte para uma vida estável e confortável, mas hoje ele apenas é um pedaço de papel que certifica a sua conformidade com o sistema que está ruim. E de quem é a culpa? É sua? É minha? De quem é? E para ter uma compreensão sobre esse problema e melhor percepção sobre e esse dilema que a geração Z enfrenta, eu perguntei a pessoas próximas e conhecidas a percepção que elas têm com relação à geração Z. E teve uma resposta que chamou muito a minha atenção, que é essa aqui. A realidade, ela é brutal. E para entendermos muito bem o que essa percepção, essa opinião, ela serve muito de ponto inicial para entendermos o que está acontecendo, precisamos entender a realidade econômica que foi entregada nas mãos desses jovens. Tem uma frase de um amigo meu, que ela é um tanto marqueteira, que ele diz o seguinte: na década de 30 existiram médicos se tornando motoristas de Uber. Essa frase dita pelo meu amigo Johan, apesar de soar como um bait ou então uma pegada tanto marqueteira, eu garanto que ela tem seu fundo de verdade. E para entender ela, precisamos entender o mercado de educação como um todo. Se olharmos para o mercado de educação como forma prática, ele atua com o único objetivo, que é realizar pesquisa, desenvolvimento, ou seja, formar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. É uma forma muito fofa de dizer que você está sendo formado para ser empregado, porque a faculdade, na prática, ela forma empregados muito bem qualificados, mas dificilmente forma criadores ou pensadores independentes. E isso não é por acaso. Mas isso não vem ao caso. O problema disso é que 65% das crianças que entram hoje na escola, elas trabalharão em empregos que ainda não existem. E isso é muito real quando olhamos para as revoluções tecnológicas que aconteciam durante o tempo. Porque o modelo de educação tradicional, ele continua engessado numa estrutura do século XIX, projetada para criar trabalhadores obedientes, não pessoas pensantes e inovadores. E tem um livro que ele aborda isso de uma forma muito breve, mas interessante, que é a educação dos futuros milionários. E ele exemplifica bastante, de forma breve, como o diploma não vale o que dizem que ele vale. A primeira vez que eu vi isso nesse livro, ele confirmou bastante as minhas suspeitas que eu tinha com relação a esse sucateamento do ensino superior. Diante dessa realidade sobre os diplomas, sobre como o sistema educacional ele é defasado, diante dessa situação
dos diplomas e de como o sistema educacional é defasado, eu comecei a notar certos padrões. Eu comecei a perceber que muitas coisas não eram como eu imaginava ser. E dando um exemplo muito prático, eu percebi que a mentira que contaram pra mim era que faculdade é onde você encontra conhecimento, mas isso talvez durante um tempo tivesse sido verdade. Mas quando você estuda história, quando você lê livros, você vai percebendo que o sistema de ensino, desde o começo, ele já foi estruturado de modo em que a prioridade do sistema não é educar as pessoas. Não é. Elas não te ensinam a pensar. O sistema não te ensina a ser crítico, a ser analítico, a ser estratégico. São todas coisas que eu poderia apontar aqui, mas que não é o foco do vídeo. Mas um problema surgiu em relação a esses especialistas. Porque pensa só, como eu comentei antes, esse mercado de educação, ele forma empregados muito bem especializados, muito bem capacitados. E nesse livro A Educação dos Futuros Milionários, ele mostra, como eu comentei, sobre essa questão dos diplomas e como você precisa focar em construir habilidades que vão te fazer criar valor na sociedade. Então, assim, são várias habilidades, mas assim, pelo que eu me lembro aqui, é marketing, vendas, network, comunicação, autoconhecimento, vendas. Cara, vendas, ele toca muito essa questão. Vendas, autodidatismo é uma habilidade que, sem sombra de dúvidas, hoje, nos dias de hoje, você precisa desenvolver essa habilidade. E fazendo um paralelo com o que eu comentei no início sobre a questão do mercado de instrução ser unicamente com o propósito de formar pessoas como empregados muito bem qualificados, acabou surgindo um problema, que é o seguinte: o mercado tinha essa necessidade, além da oferta e da demanda, ou seja, ele precisava de profissionais que suprissem certas necessidades que eles tinham. Porém, pensa só, com o início da internet, com o boom que a internet acabou possibilitando de você poder ter acesso a informações, a conteúdos que antes só seriam possíveis, de você ter acesso a o fato de você frequentar determinada universidade, isso possibilitou as pessoas a serem autodidatas, de modo que elas não precisariam frequentar uma faculdade para obter o conhecimento e informação daquele lugar. Então é brutal porque a internet se tornou uma disrupção brutal para as faculdades. É surreal, cara, porque antes eles detinham um acesso exclusivo ao conhecimento, mas essa disrupção ela foi tão brutal que as pessoas agora podiam ter a possibilidade de se autoeducar. Elas poderiam baixar livros em PDF, poderiam baixar aulas, poderiam ter acesso a cursos, a palestras que estão disponíveis a um clique de distância. E com isso, o valor percebido de um diploma cada vez mais vai perdendo seu antigo esplendor. Hoje em dia, você pode muito bem pagar por um EAD, fazer nas suas horas vagas, pagar pelo diploma. Eu, quando comecei a fazer a minha faculdade de economia, eu pensei, cara, esse conteúdo aqui, ele facilmente eu consigo achar ele na internet. E facilmente esse conteúdo, e esse é um problema que eu notei, que as pessoas que criam esse sistema de ensino online não têm, digamos, um cuidado de saber se você está desempenhando bem. Mesmo que tenha provas, mesmo que tenha algum mínimo contato com o aluno, não há uma preocupação constante de saber se o aluno está se desenvolvendo, se ele está compreendendo a matéria, se ele está absorvendo. Então, isso é um defeito que eu percebi e que a inteligência artificial, inclusive, ela vai conseguir suprir. E aí vem outro ponto, que é a inteligência artificial, que, cara, com certeza, ela vai ser uma disrupção surreal. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Nigéria implementou uma inteligência artificial que possibilitou que alunos de escolas primárias fundamentais pudessem, em 6 semanas, obter conhecimentos que levariam anos. E claro, alguns desafios foram surgindo no meio do caminho, mas isso já é uma realidade. Claro que não é uma realidade em larga escala, mas o futuro da educação é a personalização através de uso de inteligência artificial. E aqui entra uma coisa. Não é que a faculdade tenha perdido completamente o papel que antes ela ocupava. Não, mas ela foi pouco a pouco perdendo o poder que ela detinha antes. Mas perceba que isso não é apenas sobre gerações, ou pelo fato da geração ser preguiçosa, ou o que quer que isso signifique na prática. Porque conforme você vai montando o quebra-cabeça, você vai notando que é um acúmulo de situações pontuais que vão formando um cenário, que é o cenário onde a geração Z está inserida. É claro que tem muitas coisas que a geração Z é patética, isso não tenha dúvidas. Mas, por exemplo, se os seus pais, os seus avós tivessem nascido com um iPhone na mão, com um celular na mão, ou então se na época que eles eram jovens, eles tivessem acesso ao Instagram, ao Tinder, com certeza eles não seriam o que eles foram. Isso é uma coisa que muitas pessoas que criticam a geração Z não percebem, que criticam essas gerações, falam, cara, essa geração Z e tal. Mas, cara, para pensar, o contexto que eles estão inseridos, que eles precisaram se adaptar, ou estão se adaptando a nós mesmos. Não sei qual geração você é, eu tenho 24 anos, mas eu mesmo tenho um desafio de ter que lidar com essas tecnologias, porque muitas vezes eu me perco na questão de meu foco e atenção ser desviado
com alguns estímulos, com entretenimento. Então é um desafio ter que lidar nesse mundo moderno. Mas isso é uma coisa que eu percebi que, cara, quando a internet chegou, ela veio para ficar. E a mesma coisa com a inteligência artificial. E como isso tudo se relaciona com a realidade, o futuro. Porque na real, a realidade é brutal e ela é desanimadora. E poucos serão capazes de obter êxito nessa realidade. Porque assim, a brutalidade dessa realidade econômica é que você está moldado para encaixar-se em uma engrenagem que prioriza a conformidade sobre criatividade. Pesquisas da Gallup mostram que apenas 15% de trabalhadores em todo o mundo estão engajados no que fazem. E por que eu disse? Porque foram condicionados a buscar segurança em vez de significado, como o sistema faz que você precisa agir. A promessa de um emprego estável é um novo pão e circo, porque é uma narrativa onde ela te mantém confortável o suficiente para não se questionar. E enquanto você se concentra em seguir o plano, o mercado está mudando sob seus pés. Startups e empresas disruptivas, chegando com inteligência artificial e tecnologias descentralizadas como blockchain, estão redefinindo a economia global. Enquanto isso, o que as universidades estão fazendo para preparar você para isso? Nada. Elas ensinam teorias defasadas enquanto o mundo real exige habilidades práticas e adaptabilidade. A pergunta que fica é como você pode prosperar em um sistema projetado para mantê-lo na média? Primeiro, aceite que o sistema educacional não tem o objetivo de te libertar. Ele é uma fábrica de talentos para o consumo de corporações e governos. Segundo, procure alternativas que coloquem o poder nas suas mãos. É aqui que entra o Bitcoin, a revolução financeira que ignora as instituições tradicionais e coloca o controle no indivíduo. E se você está pronto para tomar essa decisão, para romper com o sistema e tomar as rédeas da sua vida financeira, o curso A Riqueza Real de Bitcoin do meu amigo Johan é o passo lógico a ser tomado. Nele, você vai aprender desde o começo até o básico, intermediário e avançado a proteger e multiplicar seu patrimônio em uma economia que está em constante desvalorização. Clique no link do primeiro comentário fixado e descubra como se preparar para o futuro que já começou. Porque afinal, meu caro, o futuro não espera por quem hesita. Agora que ficou bem claro, eu fiquei pensando enquanto eu criava esse vídeo, é que um problema se apresentou muito claro para mim, que era o seguinte: as pessoas de modo geral elas não enxergam em especial o comportamento que uma geração possui em relação à próxima geração. Você deve ter se deparado com frases como essa geração é patética, no meu tempo as coisas não eram assim. Isso é explicado de forma breve no livro As Leis da Natureza Humana do Robert Greene, e tem um capítulo onde ele fala sobre você ampliar sua percepção sobre o contexto histórico. Ele cita um estudioso israelense que propôs um conceito chamado de os padrões geracionais, que escritores e pensadores traçaram padrões que são presentes nas gerações humanas ao longo do tempo. Mas basicamente é tudo da seguinte forma: digamos que há 4 níveis de comportamento. Uma geração tem um comportamento. A próxima geração ela vai ter um comportamento diferente da anterior, mas ela vai ter esse comportamento devido às consequências das ações da geração anterior. Ou seja, vai ter uma geração que ela vai ter uma postura mais revolucionária, buscando ter uma postura de independência, de cravar na história quem eles são, enquanto vai ter outra que vai seguir com uma postura mais conservadora. Mas depois que eu li isso, eu comecei a ter um vislumbre do quadro como um todo. Mas como nosso caro Gandalf já dizia, nem mesmo os mais sábios podem ver o quadro todo. O que eu posso fazer é oferecer minha percepção e uma sugestão de como lidar com essa realidade atual. E o ponto inicial, para iniciar essa percepção que eu tenho, eu começo com uma frase que por sinal não é minha, e sim do rei Salomão: não existe nada de novo debaixo do sol. E se você chegou até aqui no vídeo, você talvez tenha pensado quando você clicou nesse vídeo que esse vídeo seria uma crítica à geração Z ou à geração Y, qualquer que seja a nomenclatura que deem para uma geração específica. Mas eu devo dizer que não é esse o caso. Sim, a geração Z tem muitos defeitos, carece de muitas coisas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta: qual geração foi perfeita? Qual geração foi perfeita? Eu vou dar um exemplo que eu até citei antes. Digamos que você tenha nascido antes de 2000. Bem antes. 1990, sei lá. Agora imagine que você tivesse acesso à internet. Imagine que você tivesse acesso ao Instagram, Tinder. Você não seria o mesmo que você é hoje. A resposta para isso é meio óbvia, não é? Assim como eu e você estamos aprendendo a cada dia a precisar aprender a se adaptar nesse cenário que chegamos como sociedade, onde tudo muda muito rápido, o mundo está cada vez mais conectado, a nível que uma situação que ocorre na China afeta diretamente um país e países do outro lado do mundo. E agora, com a chegada da inteligência artificial, mais uma vez será exigido de nós e da geração atual e das futuras gerações novas exigências, e sejamos honestos. Tendo acesso a informações na palma da mão, é exigido que você tenha uma capacidade de lidar com o excesso de informação. E saber lidar com isso, aproveitando esse gancho que estamos falando sobre o celular, eu te pergunto: quantas vezes você já se pegou ficando horas e horas olhando para a tela de um celular? O tempo passando, e esse tempo, ele foi gasto de forma produtiva? Não precisa me responder, porque afinal somos humanos, somos falhos. E o algoritmo das redes sociais ele foi projetado por especialistas no comportamento humano. Que eles sabem muito bem, cara. Eles sabem muito bem como te manter preso e engajado. Basta você olhar para as pessoas na rua, que elas às vezes esquecem do mundo ao seu redor por conta do celular.
E assim, se vocês querem saber, senhores e senhoras, qual o fracasso da geração, é esperar que a geração seguinte lide com a realidade, sabendo que as consequências das ações de gerações anteriores estão sendo passadas para a geração atual. É triste te falar isso, mas você acaba pagando por uma coisa que você não fez. Você acaba pagando por erros de outras pessoas, como uma bola de neve que vai crescendo pouco a pouco. Como eu já comentei no início, e já ficou claro, que a geração Z ela foi inserida num contexto nada favorável para ela. E isso somado ao fato de que ela já nasceu com tecnologia na palma da mão. Isso só fez com que ela se tornasse independente da tecnologia, sendo uma geração que, cara, estudos, como eu já comentei, eles apontam que essa geração é mais burra que a anterior. Mas, sem dúvida alguma, esse cenário não é dos melhores. Sem falar que o estímulo para o trabalho não é dos melhores, a economia não está das melhores, mas apesar de haver todo esse lado, a grande pergunta que surgiu para mim ao longo da criação e reflexão desse vídeo é: como você vai ser capaz de resolver esse problema? A resposta que eu encontrei é que não, você não vai ser capaz de mudar o mundo. Mas o dilema que você vai enfrentar é: o que vale a pena para você estudar? O que vale a pena você dedicar? Qual a clareza que você obtém? São muitas perguntas que você precisa se fazer para que você consiga atuar na realidade. Porque a realidade é muito mais caótica do que se imagina. E eu vou compartilhar aqui alguns princípios que caiu comigo, que não são tantos, mas que vão te ajudar de alguma forma. Cara, o primeiro deles é a questão de você saber quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quais áreas de conhecimento mais te atraem. Eu poderia ir muito a fundo em cada um deles, mas eu quero que vocês façam o seguinte exercício: você faça perguntas, comece a se questionar sobre muitas coisas, comece a se questionar sobre quais são os seus desejos, quais são os seus valores, seus princípios. Comece a se questionar, comece a buscar por clareza, comece a buscar por autoconhecimento, comece a buscar de forma obsessiva a analisar a si mesmo, a conhecer a si mesmo. Porque se você não conhece a si mesmo, o mundo vai dizer quem você é. E isso se traduz do seguinte: se você não tem claro quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que você quer dedicar o seu tempo, sua vida, o que você quer fazer, inevitavelmente as pessoas e o mundo ao seu redor, elas vão dizer o que você vai fazer com a sua vida. E muitas vezes isso não vai ser uma coisa legal. Muitas pessoas trabalham no subemprego, ou às vezes na CLT, não apenas porque elas estão numa situação onde elas são incapazes de sair da CLT. Não, mas às vezes é porque elas não têm uma clareza e é uma obsessão alimentada a ponto de, cara, eu vou sair dessa situação custe o que custar. Mas acaba que isso casa bastante com uma frase que eu ouvi de um jornalista que ele já faleceu muito tempo atrás, que ele diz o seguinte: a gente se acostuma para não sofrer. Então, se você cair nesse limbo de você se acostumar com algo que não é para se acostumar, inevitavelmente você vai usar a sua habilidade de se adaptar contra você mesmo. E aqui eu vou encerrar dando alguns nortes que eu uso para navegar nessa situação caótica que é o Bochil, essa situação econômica. Mas é o seguinte: a primeira coisa é se posicionar. Essa questão de se posicionar eu peguei do livro do Almanaque do Navarro Vicante, que basicamente consiste no seguinte: você vai nutrir habilidades e capacidades a ponto de você conseguir se alavancar. Ou seja, digamos que você tem um interesse em jardinagem. Você pode fazer um curso sobre isso, você pode criar conteúdo sobre isso, você pode buscar por formas de você alavancar o seu interesse, de modo que você consiga viver disso, de modo que você consiga gerar valor para outras pessoas. No momento que você consegue fazer isso, você começa a não apenas ter prazer no que você está trabalhando, mas também ser remunerado muito bem por isso. Então, isso é uma coisa que eu peguei como fundamento desse livro dele, que é um livro muito bom. Isso entra numa coisa, cara. Entra numa coisa que é muito, muito essencial, que é o seguinte: se você fizer uma lista de coisas que as pessoas medianas não gostam de fazer, elas não gostam de ser disciplinadas, elas não gostam de acordar cedo, elas não gostam de ler livros, não gostam de estudar, não gostam de ter foco, é uma série de coisas. Se você conseguir fazer as coisas que a maioria das pessoas não quer fazer, você com certeza você vai se sobressair das pessoas. O fracasso, quando eu dei início a esse vídeo, da geração, é esperar que a geração posterior ela consiga se sobressair em relação à zona que foi deixada para ela resolver. Tem muitas coisas que eu percebi ao longo dessa pesquisa, ao longo da criação desse vídeo, que me fizeram ter uma crítica a essa crítica que fazem com relação à geração Z. Eu não acho de forma alguma que seja uma geração perfeita, não acho que seja uma geração que deva passar a mão na cabeça dela, mas deve haver um certo tato ao se referir a eles no sentido de, cara, eles não foram eles que criaram a situação que eles estão inseridos. Eles foram julgados nessa situação. Os erros de outras pessoas, agora quem vão pagar vão ser eles. Então isso é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Isso é uma coisa que eu acho completamente injusto, você pagar por um erro que você não cometeu. Mas aqui entra um detalhe:
Não adianta ficar choramingando e falando, cara, eu não fiz isso. Você vai ter que lidar com a situação da melhor forma possível. Eu imagino também. Imagino não, eu acredito que a melhor forma de você fazer isso não vai ser você reclamar e muito menos ficar se lamuriando sobre o que as coisas poderiam ter sido. Bom, esse vídeo foi uma reflexão que eu soltei aqui. Eu fiquei muito interessado nesse tema conforme eu pesquisava sobre ele. E cara, eu vou deixar na tela aí um vídeo pra vocês assistirem. Esse vídeo aqui foi bem interessante de fazer ele, foi bem prazeroso. Mas caso vocês tenham algum conselho, alguma crítica a fazer, façam aí nos comentários, deixem nos comentários. E eu vou deixar o link do curso do meu amigo Johan aí pra vocês darem uma olhada. Vocês podem comprar durante 7 dias, se não for do interesse de vocês, se ele não gerou valor pra vocês, vocês façam reembolso. Mas eu acredito que vai valer o investimento. Bom, recado dado, conteúdo dado, e nos vemos no próximo vídeo, gurizada.